Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma semana, o JR 23 trazendo aqui as informações em mais uma semana para você, junto com a gente pelo canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Confira agora os destaques do programa de hoje. Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas na tarde deste domingo em Patrocínio Paulista. O crime aconteceu no bairro João Lopes Sobrinho, nas proximidades da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Patrocínio, e é investigado como suspeito de feminicídio. O corpo da adolescente Isabelle Silva Pimentel, de 14 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, após se afogar no rio Sapucaí, em Guará, foi localizado na manhã deste domingo. A informação foi confirmada por equipes que atuavam nas buscas. A ação aconteceu em Limeira, a 150 quilômetros da capital paulista. No local, os agentes encontraram um esquema que abastecia comerciantes da região com produtos adulterados. Em perseguição à liderança do NBB, Novo Basquete Brasil, o SESI Franca Basquete venceu o Mogi por 79-75 na noite desta sexta-feira, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Bom, essas são apenas algumas, das informações que você confere já no comecinho desta semana. Muitas informações aqui na tela da TV que mostra você. Nossa primeira paradinha, mas é coisa rápida, pai bola e já a gente tá de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool, e tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa, ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Uma excelente noite de segunda-feira para você que nos dá o privilégio da companhia. O JR 23 está começando com informações importantes na tela da TV que mostra você. O JR 23 já traz agora as informações, o resumo completo das ocorrências que marcaram o finalzão de semana.
Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas na tarde deste domingo em Patrocínio Paulista. O crime aconteceu no bairro João Lopes Sobrinho, nas proximidades da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Patrocínio, e é investigado como suspeito de feminicídio. A vítima, identificada como Lauane de Souza Osório, foi atingida por golpes de faca e ainda tentou buscar ajuda em uma residência próxima. Moradores relataram ter ouvido pedidos de socorro por volta das 16h20, momento em que a movimentação chamou a atenção na vizinhança. Apesar do socorro, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que já teria histórico de desentendimentos com ela e, inclusive, medida protetiva em vigor. Após o crime, ele teria fugido a pé e, até o momento, não foi localizado. Informações iniciais indicam que ele estaria usando uma camisa rosa no momento da fuga, o que pode auxiliar nas buscas. A polícia militar foi acionada e realizou diligências na região na tentativa de localizar o suspeito. O local do crime foi isolado para o trabalho da perícia técnica, e o caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo da adolescente Isabelle Silva Pimentel, de 14 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, após se afogar no rio Sapucaí, em Guará, foi localizado na manhã deste domingo. A informação foi confirmada por equipes que atuavam nas buscas. O corpo foi encontrado a cerca de 1h30 de distância da ponte, onde tiveram início as buscas. O desaparecimento ocorreu no fim da tarde de quinta-feira, na região conhecida como Rancho Golfo, quando a adolescente se afogou no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ainda no mesmo dia, mas precisaram interromper os trabalhos durante a noite devido à baixa visibilidade. As buscas foram retomadas na sexta-feira e seguiram ao longo de todo o dia, sem sucesso. Já neste sábado, uma força-tarefa foi mobilizada, reunindo equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, Defesa Civil de Ipuã e Guará, além da Polícia Ambiental e voluntários. As condições do rio dificultaram o trabalho das equipes, com nível elevado da água, correnteza forte e presença de redemoinhos, exigindo cautela redobrada durante toda a operação. Uma mulher de 60 anos, em tratamento contra o câncer, teve a casa invadida enquanto dormia sob efeito de medicamentos. O caso foi registrado na rua Isabel Elisa de Lima, no bairro São Joaquim, em Franca. O suspeito entrou no imóvel, revirou o local e fugiu levando o celular da vítima. De acordo com o relato de uma vizinha, o homem teria aproveitado o momento em que a moradora estava sozinha e as filhas haviam saído para trabalhar para cometer o crime. A vítima só percebeu a ação ao acordar e encontrar o suspeito dentro da casa, já retirando a televisão do imóvel. O suspeito entrou no imóvel, revirou o local e fugiu levando o celular da vítima. O homem abandonou o aparelho no local e fugiu levando o celular da idosa. Na garagem, ele deixou para trás um saco com materiais recicláveis e um par de chinelos, que podem ajudar na identificação. A polícia militar foi acionada e compareceu ao endereço. Segundo a testemunha, foi registrado o boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho flagraram o suspeito momentos antes do crime. No entanto, devido à presença de uma árvore na frente da residência, não foi possível registrar o momento exato da invasão. E um dos casos, de violência contra a mulher que repercute em todo o Brasil e tem aí novos desdobramentos é o caso do tenente-coronel da Polícia Militar que acabou aposentando e isso vem gerando aí muita repercussão. Com a aposentadoria, o Geraldo Leite Rosa Neto vai receber praticamente o salário integral, de acordo com as regras de proporcionalidade da Polícia Militar aqui de São Paulo. Ele que está com 53 anos vai receber aí o salário de tenente-coronel aposentado, que vai girar em torno de R$21 mil líquido. E uma outra questão que chama a atenção também é a celeridade da concessão aí do pedido dele de aposentadoria, né? Ele que está preso desde o dia 18 de março, indiciado por feminicídio e fraude processual, no caso da morte da companheira dele, a Gisele, foi encontrada com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento onde o casal morava aqui na capital paulista. O tenente-coronel reportou o caso às autoridades como suicídio. Depois o registro foi alterado para morte suspeita e os laudos do IML confirmaram que
ela tinha marcas de agressão incompatíveis com suicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, está em curso aí um processo de expulsão do tenente-coronel da corporação e ele pode perder a patente. A pasta disse também que a aposentadoria, a concessão da aposentadoria não interrompe esse processo aí e a defesa do Geraldo Leite nega a autoria do crime. Volto com vocês. E ainda também na ação de fiscalização nós tivemos mais um caso de uma ação da Polícia Civil importante, né? Fechando uma fábrica clandestina que adulterava bebidas. A suspeita é que essas bebidas eram distribuídas em várias cidades do estado. A ação aconteceu em Limeira, a 150 quilômetros da capital paulista. No local, os agentes encontraram um esquema que abastecia comerciantes da região com produtos adulterados. Uma idosa de 70 anos, apontada como responsável pela operação, foi presa em flagrante. Segundo a polícia, o marido dela já cumpre pena por crimes tributários e contra o patrimônio. A polícia agora tenta identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a rede de falsificação. Intervalo rápido e já na sequência as informações aqui também na área da saúde no JR 23. É só você ficar ligado. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta com o JR23, muitas mudanças do clima e elas acabam não só pegando as pessoas de surpresa, né? Hora calor, hora frio, mas isso também acaba mexendo com o seu organismo. E é por isso que nessa época do ano há a intensificação da vacinação contra a gripe, já que nós estamos aí. A mudança climática, a chegada do outono, dias mais amenos e também a incidência de doenças respiratórias. Aliás, os casos de gripe já têm chamado a atenção em todo o Brasil. Isso mesmo, mal começou o outono e os casos de vírus respiratórios avançam pelo país. Nas últimas semanas, segundo a Fiocruz, 45% dos casos foram de rinovírus, 27% de influenza A e quase 18% de vírus sincicial respiratório, o famoso VSR, que atinge principalmente crianças pequenas e pessoas adultas
comorbídas, como os idosos. Também tivemos 7% dos casos relacionados à Covid-19, que diminuiu bastante, mas está sempre presente, podendo ser grave ou até mesmo fatal, o que torna importante a vacinação. Para os pesquisadores, diante desses números, a vacina contra a influenza A se torna ainda mais necessária. Lembrando que a campanha nacional de vacinação começou no último sábado e vai até o final de maio. A vacina é gratuita e pode ser encontrada em praticamente todos os postos de saúde do Brasil, inclusive nesse onde nós estamos, na Zona Sul do Rio, que funciona todos os dias da semana, de 8 da manhã às 22 horas. E olha, nesse tempo que nós estamos esperando para fazer o nosso link, nossa entrada, muita gente chegando, principalmente famílias com crianças pequenas, o que demonstra que todos estão conscientes das benesses das vacinas. Mais um intervalo rapidinho, na sequência as informações do mundo da bola. O esporte é destaque no JR 23. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Entender eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio. É claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu?
Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta aqui com o JR23 e a gente já começa o terceiro bloco falando de basquetebol. A equipe do SESI Franca Basquetebol vive uma maratona de jogos fora e de 3 partidas já venceu 2. A próxima acontece daqui a pouquinho, contra o Bauru, um dos grandes rivais aí da equipe francana. Vamos acompanhar a reportagem. Em perseguição à liderança do NBB, Novo Basquete Brasil, o SESI Franca Basquete venceu o Mogi por 79-75 na noite desta sexta-feira, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Com o resultado, o time francano encostou, ainda mais, no líder Pinheiros. Os comandados de Elinho Garcia acumulam 28 vitórias em 34 partidas, enquanto o time da capital paulista venceu 29-35 confrontos pela competição nacional. Impulsionado pelo bom início de Ruivo, que anotou 6 pontos, e Menca, com 5, o time da casa levou a melhor sobre o SESI Franca no primeiro quarto. A equipe fechou os 10 minutos iniciais em vantagem, por 21-19. A vantagem do Mogi não durou muito. Com Georginho, que marcou 6 pontos, e David Jackson, com 5, o SESI Franca reagiu e virou o jogo ainda no segundo quarto. A equipe visitante venceu a parcial por 22-19 e foi para o intervalo em vantagem, por 41-40. A segunda etapa seguiu o mesmo roteiro do primeiro tempo. O Mogi levou a melhor no terceiro período, enquanto o Franca reagiu e venceu o quarto. Após o Mogi vencer o terceiro período por 25-18, o Franca entrou no último quarto precisando reagir para evitar a derrota fora de casa. Com destaque para David Jackson e Rodrigues, que somaram 13 pontos juntos, a equipe visitante assumiu o controle do ataque e venceu a parcial por 20-10, garantindo a virada. Placar final: Franca 79-75 Mogi. O destaque individual da partida foi David Jackson, cestinha com 19 pontos. Pelo lado do Mogi, Menca foi o principal pontuador, com 16. Dando sequência à série de jogos fora de casa, a equipe comandada por Elinho Garcia volta à quadra na segunda-feira às 19h30, quando enfrenta o Bauru no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. E agora também trazendo o resumo completo do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Palmeiras seguem na ponta. Santos e Corinthians perderam na rodada do finalzão de semana. E teve técnico que foi demitido. O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão 2026. Neste sábado no Morumbis, o time tricolor atropelou o Cruzeiro por 4-1 em duelo válido pela 10ª rodada da competição. A noite São Paulina teve um nome, Ferreirinha, que marcou 3 gols. Caleri de pênalti também deixou sua marca, enquanto Christian fez o gol de honra cruzeirense. Com o resultado, o São Paulo volta a vencer após 2 derrotas e um empate e chega aos 20 pontos, dormindo na segunda colocação do Brasileirão. Já o Cruzeiro segue em crise, com apenas 7 pontos em 18º na tabela. A cara do São Paulo é a forma que a gente encontra de equilibrar melhor o time, né? E eu vislumbrava uma alternativa de estrutura para aquela que a gente vinha jogando, sentindo a necessidade do que a gente conseguiu fazer hoje em grande a totalidade da partida. Então é uma estrutura que me agrada, né, porque você tem as conexões pelos lados, como eu disse no pré-jogo, na entrevista pré-jogo, mas não é o fato de você jogar com pontas que você vai fazer sua jogada de linha de fundo, você esgaça a linha adversária e você tem condição de jogar em superioridade pelo centro, né? Hoje era essa ideia, dar liberdade para Luciano flutuar mais, né, com as filtrações e as aproximações de Marco e Bobadilha. Eu acho que funcionou bem, sobretudo a estratégia que nós criamos. Sabíamos que pela capacidade técnica dos jogadores do Cruzeiro, em alguns momentos eles iam nos empurrar para dentro do campo, mas como eles ampliam o campo por vezes
3 e com 6 jogadores na última linha, ia nos dar o que nos proporcionou, que eram os escapes, depois dessa roubada, né, nas costas dos laterais que estavam lá na parte final do campo. O Palmeiras venceu o Bahia por 2-1 na noite deste domingo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. João Arias e Ramos Mingo marcaram para o Verdão. David Duarte fez para o Tricolor de Aço. Com a derrota, o Bahia sai do G4 por conta da vitória do Flamengo contra o Santos por 3-1. Do lado alviverde, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 25 pontos, 5 à frente do vice-líder São Paulo e do terceiro colocado Fluminense. Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar, o Bahia vai descansar no meio de semana e só volta para os gramados contra o Mirassol no próximo sábado, às 18h30 no Maião, no interior de São Paulo. O Palmeiras vai estrear na Libertadores contra o Júnior Barranquilla na próxima quarta-feira, às 21h30 na Colômbia. Nós já jogamos várias vezes aqui contra o Bahia, contra este Bahia, com este treinador. E como te disse a ti, porque foste tu que me fizeste essa pergunta, disse-te que o Bahia tinha menos um jogo e mais um dia de recuperação. E nós começámos logo a ver no início a intensidade com que o Bahia entrou, a quantidade de faltas e a agressividade do nosso adversário. O Alá fez 3-4 faltas no Jubá e o Jubá só levou amarelo à 5ª ou à 6ª falta. É uma equipa extremamente agressiva, a jogar muito bom futebol. Acredito que se tivesse tido este empenho, esta atitude e esta agressividade no jogo da Libertadores aqui em casa, seguramente estaria a jogar ou a Libertadores ou a Sul-Americana. Mas como te disse, jogo sempre difícil, equipa muito bem montada, muito bem estruturada, uma equipa que joga com uma estrutura quase com 3-4-3, com um quadrado no meio, com os 2 laterais, um a entrar por dentro e o outro a ficar atrás, mas a verdade é que depois deixa um bocadinho de espaço no lugar do lateral que entra por dentro, neste caso o Juba, correto? E pronto, e acho que conseguimos de um modo geral ser consistentes contra um adversário que está muito habituado a jogar neste campo, neste gramado e com este clima, não é? É estranho como é que nós no início do jogo pedimos para haver paragem técnica e o árbitro deixou, mas o nosso adversário não deixou que houvesse paragem técnica, mas pelos descontos que houve no final parece que houve mesmo paragem técnica sem existir. O Flamengo venceu o Santos de virada por 3-1 neste domingo, no Maracanã, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 17 pontos para o Flamengo, que reagiu após 2 tropeços e subiu para o 4º lugar. Sem seu principal jogador, o Santos, com 10 pontos, segue em situação delicada e não consegue consolidar uma boa campanha no campeonato. Flertando com a zona de rebaixamento. Mesmo sem Neymar suspenso, o Santos chegou a abrir o placar, mas não resistiu à pressão rubro-negra e viu o time carioca se recuperar na competição, subindo para a 4ª colocação. Com o resultado, o Santos caiu para a 16ª rodada da competição, com apenas 11 pontos ganhos. Na próxima rodada, domingo, a equipe enfrenta o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Antes, na quarta-feira, enfrenta o Deportivo Cuenca na estreia na Copa Sul-Americana. O primeiro tempo você falou bem, nós fizemos uma marcação alta, né? Nós inibimos a saída de bola do Flamengo, que se você deixar o Flamengo sair jogando, você vai ter problema. E nós marcamos em cima, pressão, fizemos um jogo do mesmo nível do adversário, né? A partida mesmo, ao final, aí foram 19-17 em finalizações, nós tivemos até bem mais escanteios do que eles, propusemos o jogo, viemos para jogar, para buscar o resultado. No começo do segundo tempo nós fizemos o gol, um belo gol do Lautaro, e a partir daí parece que nós perdemos aquela natureza que tínhamos na partida de marcar pressão, de não deixar o Flamengo sair jogando, de marcar no campo de ataque. Também é compreensível, porque o jogador não aguenta
jogar 90 minutos na mesma intensidade que eles estavam jogando. O Flamengo tem uma saída de jogo muito interessante, né? E num cruzamento até, eu diria assim, despretensioso, numa bola viajada, a gente acabou tomando gol. Uma bola que geralmente não é para você tomar o gol. A gente poderia ter evitado esse gol sem dúvida, né? Mas já havia uma pressão forte do Flamengo em cima, nós já não estávamos mais à vontade no jogo com a marcação-pressão, com a saída, a gente já estava na iminência de fazer as trocas, né? E quando você toma o gol e toma o segundo em 7 minutos depois, vira tudo, a torcida passa a ser um elemento a mais, né? Um pênalti também, não vou dizer que não foi pênalti, mas discutível, né? Um pênalti também que poderíamos ter evitado, também um cruzamento reto, né? E coisas assim que fazem a diferença do jogo. O Corinthians foi derrotado pelo Internacional por 1-0, na Neoquímica Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista ocupa a 16ª posição com 10 pontos, ainda fora da zona de rebaixamento, mas acumula 7 jogos sem vitória no Brasileirão. 9 considerando todas as competições em 10 rodadas. O Timão volta a campo na quinta-feira contra o Platense em Buenos Aires, pela estreia na Copa Libertadores da América. No domingo, o adversário será o Palmeiras na Neoquímica Arena, novamente pelo Campeonato Brasileiro. Já o Internacional também terá clássico no fim de semana. Enfrenta o Grêmio no Beira-Rio no sábado, às 20h30. O Internacional ocupa agora a 13ª posição, com 12 pontos, 4 a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. Dorival foi demitido do cargo de técnico. Se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né, 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians, e queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista, então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado, os resultados realmente não vieram, 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então é uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, retomar as vitórias, retomar a alegria do torcedor. Final de JR 23, agradecendo você imensamente pela audiência. Amanhã a gente se encontra aqui na tela da TV que mostra você. Um abraço, boa noite, uma excelente semana aí, é claro, para você que nos dá o privilégio da sua companhia.